O que será que o Japão tem assim de melhor e que consegue assim ensinar para nós brasileiros, sabe? Essa diferença cultural, né? Porque não é só sobre a matéria, o local, a montanha, ou por exemplo um rio desse que faz com que o Japão, quando a gente compara com o Brasil, seja algo diferente, entendeu? Eu acho que a gente não tá aqui querendo só falar que o Japão é muito melhor do que o Brasil porque ele possui rios maiores, ou animais mais bonitos, ou árvores mais legais, assim. Até porque isso não é uma verdade, né? O Brasil é um país incrível, né? É um país que tem rios incríveis, como o Rio Amazônico, né? Que eu vim, né? Da região amazônica e, assim, eu posso falar pra você que você olha e nem consegue ver o fim. Você não consegue ver a outra margem, né? Você não consegue ver o outro lado do rio, de tão grande que é, né? Então, assim, o Brasil tem coisas maravilhosas, né? Praias, assim, de dar inveja, né? De que quando eu fui pra Okinawa, né? Eu fiquei meio assim, poxa, mas o Brasil tem tanta coisa mais incrível do que essas praias aqui de Okinawa, né? Okinawa, pra quem não sabe, é uma ilhazinha a mais ao sul do Japão e pertence ao território japonês, entendeu? E... bom, o Brasil tem coisa muito, muito incrível, assim, em questão de natureza. Mas não é só sobre a natureza, é sobre os prédios, sobre a calçada, não é sobre isso, é tipo... o Japão, ele tem uma diferença cultural, né? Tem uma diferença do povo, né? Em comportamento, em suas formas de organizar, em suas formas de levar em consideração a existência do outro, né? Então é mais ou menos sobre isso que eu quero falar, né? Aqui já estou morando quase um ano, né? Aqui no Japão. E o que eu aprendi muito, assim, que eu achei bem interessante, nos primeiros pontos, é sobre a cultura do gambaru, né? O gambaru, pra quem não sabe, é um verbo, né, japonês, que ele dá uma ideia, assim, de você se esforçar, né? Então é muito comum você ouvir um japonês falando gambate kudasai, né? Que é tipo, se esforce, por favor, né? Ou dê o seu melhor, por favor, né? E é uma coisa assim que desde criancinha, né? Eles ouvem, eles reproduzem, eles compartilham, entendeu? Entre si, né? Então eles ouvem do professor, eles ouvem dos parentes, ouvem dos pais, ouvem de todo mundo, entendeu? Não é só uma coisa assim no trabalho, entendeu? É em tudo, porque, por exemplo, na escola, as crianças, elas também fazem parte, né? Colaboram com a limpeza da sala de aula, colaboram às vezes até com a limpeza do banheiro da escola, entendeu? E cada um tem o seu papel ali de ajudar, de colaborar. Então, digamos que esse chão esteja cheio de folhas e lixos, etc. Eles meio que se organizam, assim, começam a arrumar tudo, sabe? De cada um colaborando. E isso você vê desde as criancinhas, entende? E não é à toa que a gente viu aquele exemplo, né? Que surpreendeu nós brasileiros na época da Copa no Brasil, né? De que quando os japoneses estavam num jogo, né? No estádio, ao acabar o jogo, eles não foram embora. Eles começaram a limpar o estádio, a pegar os lixos, a coletar os lixos, né? A organizarem e deixar tudo limpo, né? Olha só que doideira isso aí, né? Porque você não vê esse tipo de coisa de forma alguma na cultura brasileira, entendeu? A gente vê um lixo no chão e fala, não, esse aí não fui eu que joguei, então você só passa, né? E não deixa nenhuma colaboração positiva para o mundo, né? Na nossa cabeça a gente pensa assim, só o fato de eu não fazer mal, ou não prejudicar, ou não sujar, eu já estou fazendo a melhor coisa que eu posso fazer, né?
que eu nunca jogo lixo na rua, né? Eu não jogo bituca de cigarro na rua, e etc. Mas a gente nunca pensou de que talvez o melhor seria ainda limpar até mesmo as coisas que não fomos nós que sujamos, né? E isso pra gente é uma coisa assim que não dá nem pra compreender direito, né? É meio difícil de achar que um pensamento desse é racional, né? Porque logo a gente associa esse pensamento como algo assim de alguém que é bobo, né? Que tá sendo feito de bobo, né? Olha lá, ele tá limpando a praia sozinho. E olha como ele é bobo, entendeu? Ele faz tudo pelos outros e ninguém faz nada por ele, entendeu? E a gente tem, né, muito incentivo a pensar de que essa colaboração social ou fazer alguma coisa boa pro outro é algo meio que como se fosse algo de uma pessoa boba mesmo. Que as pessoas estão levando proveito dela, né? Só que aqui no Japão o povo não pensa assim. Eles não pensam de que estão sendo levados proveito em cima delas, entendeu? É meio que como se fosse uma norma cultural. A colaboração, né? Ajudar o outro, entendeu? De trabalharem juntos, né? Tanto que eles têm uma palavra em japonês que chama-se Yoroshiku onegai shimasu, né? Que basicamente tem o sentido de por favor, vamos colaborar. Por favor, vamos nos ajudar e vamos nos esforçarmos juntos, né? Vamos nos dar bem, entendeu? Então ele tem essa palavra, né? Que é o Yoroshiku. E o onegai shimasu é por favor, né? Então eles podem, por favor, né? Vamos colaborar, vamos nos dar bem. Então esse tipo de frase, que é o Yoroshiku onegai shimasu, a gente fala todos os dias quando a gente começa o nosso serviço aqui no Japão, né? Quando a gente começa a trabalhar, né? A gente fala boa tarde e a gente fala Yoroshiku onegai shimasu, né? Vamos colaborar e tudo mais, entendeu? Porque é uma coisa assim que faz parte da cultura deles, entendeu? É como se fosse tão comum como e aí, tudo bem? Como é que você tá? Entendeu? A gente pergunta como as pessoas estão, mas a gente não necessariamente dá, né, no Brasil a ideia de querer colaborar, né? De nos esforçarmos juntos e tudo mais, né? Então é uma coisa assim que eu admiro muito aqui no Japão, né? Essa visão, né, que é ensinada desde quando eles são crianças, né? A colaborarem, né? Um com os outros, né? E ao mesmo tempo que existe essa colaboração, existe aquela outra ideia, né, que eu falei no início, que é da ideia de se esforce, né? Faça o seu melhor, né? Que é o gambate, né? Então eles se esforçam realmente e eles colaboram entre si, sabe? Essas são duas palavras assim que é extremamente comum, muito usado aqui no Japão e que você vê que é bem entranhado na cultura deles, entendeu? E eles admiram muito quando eles veem um estrangeiro, né? Assim como eu, como você, e vem pra cá pro Japão e faz uso dessas palavras, né? A ideia de colaboração, a ideia de se esforçar, entendeu? Então isso aí é mágico pra eles. Eles veem um estrangeiro que está disposto a colaborar com eles e uma pessoa que está dando o seu melhor, eles admiram muito, entendeu? Muito mesmo. Isso assim, porque não é tão comum, né? Em outras culturas, isso, entendeu? Então quando eles veem que você está assimilando a cultura deles nesses quesitos, eles se enchem de admiração e eles realmente querem você com eles, entendeu? Então assim, o pessoal da minha equipe, né, do meu trabalho, eles realmente gostam de mim, né, por causa dessa questão da assimilação, né, com a cultura deles. E muito disso eles que me ensinam, entende? A gente aprende às vezes no convívio, né? O ambiente ele nos molda, né?
E nesse quesito eu acredito que o Japão ele tem me moldado de uma maneira muito positiva, né? E eu quis trazer esse relato para vocês porque eu tava refletindo, sim, sobre, por exemplo, e se eu voltasse pro Brasil, o que eu traria de bom, né? O que eu levaria de bom para o Brasil, né? O que o Japão tem me ensinado de bom e que eu também posso compartilhar com vocês, entendeu? E é bem interessante você pensar sobre isso, né? De que, poxa, mesmo que eu vá para o Brasil, eu não vou querer voltar aos status de um brasileiro comum, de que só pensa em si mesmo, entendeu? De alguém que não dá o seu melhor no trabalho e que fica ali só encostado mesmo, né? Deixando o tempo passar. E eu vejo uma pessoa que está precisando de ajuda e eu fico na minha lá sem oferecer ajuda nenhuma, ela que se vire, entendeu? Eu acho que retornando ao Brasil em algum momento, eu não gostaria, né, de voltar a esse status de comportamento egoísta, né? Esse status de comportamento de que só quer levar o melhor, né? Só quer levar a melhor e só pensa no seu próprio umbigo, né? Que a gente fala muito isso no Brasil, né? Porque assim, desde criança, quando eu me recordo, né? No Brasil tem aquele ditado assim que é pira um pouco a minha primeiro, tipo, minha tigela primeiro, entendeu? Tipo, a gente, sempre que a gente vê que tem pouca comida, sei lá, a gente vai lá e corre pra mesa e bota tudo ali no nosso prato, enche nosso prato e nem pensa no outro, sabe? E a gente meio que tendo esse comportamento ensina os filhos meio que, não seja besta, você tem que pegar rápido, senão vai acabar e etc, entendeu? Porque a pessoa que corre pra pegar rápido, ela não tá pensando no outro que vem depois, entendeu? É muito difícil, né, para os brasileiros ter essa consciência um pouco mais altruísta, né? Uma consciência assim de quem pensa mais nos outros, né? Porque a gente não é ensinado dessa forma, né? Mas eu sinto que o Japão eles recebem esse ensinamento de pensar no próximo, entendeu? Então, muitas vezes eles estão ali, por exemplo, no metrô, né? E eles ficam caladinhos ali, é um silêncio. Eu acho que quem gosta muito da cultura japonesa já sabe disso. Que ali no metrô é um silêncio. Porque eles não querem incomodar os outros, sabe? Eles são tudo organizadinhos, né? Andando tudo em filazinha. Ninguém fica furando fila, sabe? Esse tipo de coisa é muito mal visto aqui, né? Essa ideia de quebrar regras, né? De querer se dar bem, né? Fazendo coisa errada, entendeu? Então isso é uma coisa muito mal vista, né? E o Japão tem muito disso, de pensar no próximo, né? A gente acha que é um estereótipo, mas na verdade é uma coisa muito real mesmo, sabe? Eles realmente pensam no próximo, né? Tanto que também tem uma cultura aqui bem interessante, de que quando você vai visitar algum local, né? Vai em viagem para outra cidade, você traz o que eles chamam de omiyage, né? Que é uma lembrança, né? Daquela cidade, tipo uns docinhos, pode ser lembrancinhas, assim. Geralmente são comidas, sabe? E você compra isso na cidade que você visitou e leva para as pessoas do seu convívio, né? Do seu trabalho, da sua família, entendeu? Então isso é uma coisa assim que move um mercado muito grande, assim, né? Que é a cultura do omiyage, né? De uma lembrancinha pro próximo, né? Então, eles têm essa cultura, assim, que é uma coisa muito normalizada, né? De pensar no próximo, né? E algumas pessoas até falam que isso chega a ser um pouco ruim, né? Porque eles acabam não meio que sacrificando muito a si próprios, né? Em prol do outro, né? Só que eu acho que tudo é uma questão de equilíbrio, entendeu? E as pessoas que se doam pelos outros fazem uma coisa muito incrível, assim, no final das contas, né?
Eu acho que uma das coisas mais grandes que o ser humano pode fazer é de alguma forma se doar pelo próximo, entendeu? Né? Da mesma forma que Cristo falou, né? Que pra gente amar o próximo, né? Como se fosse a nós mesmos. E eu acho que essa ideia de achar que tá sendo bobo por se doar, ou bobo porque pensa muito no outro, não pensa muito em si mesmo, é de alguém que não entendeu a profundidade ainda da filosofia do fazer o bem ao próximo, entendeu? Porque esse movimento de fazer atitudes boas faz parte do crescimento, né, do ser humano, entendeu? Como algo que sai de uma fase muito egoísta e evolui para algo que se doa, né? Se a gente for pensar em questão de doação, né, o próprio Cristo, né, que ele é basicamente Deus, né, encarnado ali, o Filho de Deus, né, que é o maior ser que pode existir possível, ele fez, né, a doação dele, né, a doação da vida dele, né, e através de muita dor, né, naquela cruz, né. E se você pode falar assim, ele foi bobo, por que ele foi se matar, entendeu? Por que ele foi dar a vida dele completa? Ele não deu só o dinheiro, ele não deu só o tempo dele, ele deu a vida, né, toda a vida dele, e sentindo as piores dores possíveis, né. E algumas pessoas podem falar assim, não, mas isso foi bobo, foi uma atitude boba, né. Mas na minha opinião, isso é um símbolo, né, de muita grandeza, né? É um símbolo de muita evolução. Não é à toa que é Deus, né? Então eu acho que a meta de uma pessoa que tenha a ideia de crescimento pessoal, de evolução, é a ideia de se doar, entendeu? E eu acho que é muito bom que o Japão ele já tem assim meio que no ensinamento, né, da própria cultura, essa ideia de colaboração, de doação, né? Claro que nem tudo é perfeito, né, gente? Mas existem algumas coisas assim na cultura japonesa que, se a gente fosse absorver para nossas vidas, traria um grande crescimento, né? E vivendo aqui no Japão, eu acabei aprendendo essas coisas e queria compartilhar com vocês porque eu acho que é uma coisa boa que não pode ficar só comigo, né? Não pode ficar apenas aqui no Japão. Eu acho que o Brasil tem falta disso, né? A gente sente falta de mais colaboração, né? Desse sentimento de família, né? De que o outro se importe, né? Por exemplo, de eu ir numa cachoeira e não tem lá um cara lá que coloca uma caixa de som botando um monte de música ruim, sabe? Um volume super alto, sem se importar com os próximos ao redor. De algumas pessoas que apenas querem o silêncio, sabe? De ouvir a natureza, etc. E vocês sabem que isso é muito comum no Brasil, né? Muito comum. Aqueles carros de som passando na rua e todo mundo querendo chamar atenção, importunando o outro. Você não vê esse tipo de coisa aqui no Japão, velho. E se você ver por algum motivo, é uma coisa extremamente rara e é extremamente mal visto por todos os outros japoneses, entendeu? Sempre tem uma ovelha negra em alguns lugares, né? Mas no Brasil às vezes parece que tem muito, parece que é uma cultura da ovelha negra, entendeu? Então, meu pensamento final nesse vídeo é a ideia de que você pense mais no outro, né? Assim como, de alguma forma, os japoneses têm essa cultura, né? Desde as escolas, né? Ensinando a colaborar, etc. É algo que vai só te trazer crescimento, né? Eu acredito. E não precisa se sentir bobo fazendo bem para o outro, né, meu? Não precisa. Então é isso, pessoal. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Um abraço.